os sites de hoje em dia que estão usando Parallax, como que fica? Que é basicamente tudo âncora. Então, aí começa a complicar um pouquinho a questão da linkagem. Por quê? Você não tem outras páginas. É uma página só do começo ao fim. Praticamente seu site é one page, só tem uma página. Você acaba perdendo um pouco pensando na questão de conteúdo. Porque você concorda que você não tem páginas específicas. Você tem uma página só querendo ranquear para tudo. Talvez você ranqueie bem para o nome da sua agência, para um determinado serviço que você foque mais. Só que se você quiser ranquear para diversos serviços diferenciados, diferentes, né, começa a complicar um pouco, porque você só tem uma URL para trabalhar, você vai ver que você só vai ter um título, você vai ter uma descrição, começam a aparecer alguns pequenos problemas. Mas para experiência do usuário é super bacana, que naquela página lá do checklist de SEO que o Frank mostrou, super bacana, mas é porque ela é uma página específica para uma coisa. Daniel, aproveitando que ele falou, você já viu o site da época? Ele tem a rolagem infinita, só que quando você clica na matéria, ele troca o URL dinamicamente. Eu não acessei o site, né? Então ele vai rolando, é rolagem infinita. Isso. E quando você clica, ele vai para a matéria propriamente dita. Ele abre a matéria num lightbox e troca a URL. Tá. Pode ser que o Google consiga entender, teria que estudar um pouco a tecnologia que foi aplicada aí. Talvez eles estejam utilizando uma coisa de HTML5, que faz isso aí que você falou, que muda título, muda URL, entre outras coisas. Mas se eles fizeram simplesmente com Ajax, tem que ter um cuidado por trás para realmente indexar as matérias separadamente. Imagino que eles tenham feito, porque afinal é o site da época, né? Mas aí eu teria que ver. Mas dá para fazer, mas tem que tomar muito cuidado. Deu uma sondadinha aqui enquanto ele correu aí para responder. Eles fizeram alguma coisa também redonda ali. As matérias estão sendo lidas de alguma forma, mas é um Ajax meio doido aqui. Tem alguma coisa bem complexa por trás. Mas está funcionando. Legal, então respondeu aí, está funcionando, mas para fazer desta forma tem que ter todo um preparo por trás que demanda mão de TI ali, com certeza. Eles usaram Ajax, provavelmente usaram HTML5 para mudar isso aí dinamicamente na URL. Tem um passo a passo bem complexo para fazer dessa forma. Tem que tomar cuidado, porque já vou adiantar uma coisa que eu vou falar para frente lá. O Google não executa script de JavaScript. Então se essas chamadas de lightbox, um monte de coisa, são em JavaScript, o Google não clica e não executa. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso. Fica bonito, fica rápido, fica bacana, mas se você não tomar as precauções, o seu site não vai indexar direito. Aí depois a gente... Só uma coisinha, mas a home deles não indexa nada de conteúdo. Tem o conteúdo que aparece ali, nada tá no cache do Google. Ele acha as matérias, deve ter outro caminho que ele está achando as matérias, pode ser um sitemap, alguma coisa assim, mas a home só aparece ali pro Google a parte dos colunistas e só. O resto é tudo em branco. Tá tudo em branco. Ou seja, tem um buraco aí já na estratégia do próprio site da época. Você vê como é complexa a coisa. Tem que tomar cuidado. Então, vamos agora para a parte da análise da página. Vamos meter a mão no HTML. Só para ter uma noção aqui do perfil do público para o qual eu estou dando aula hoje. Quem sabe HTML? Bastante gente. Quem aqui é programador? Sabe programar? Bem menos, tá. Quem não faz noção nenhuma das duas coisas que eu falei? Beleza, tá. Vou tentar contemplar aí certinho todos os meus públicos aqui hoje. Então, primeiro, vamos entender aí os fatores da página. O que vai me ajudar a ranquear? Esse pedacinho está dividido nesses 8 passos. O primeiro, como será a estrutura do meu HTML? Vamos lá entender a estruturação do meu código. Primeiro, não é nem dica de SEO, são recomendações de um profissional de web para outros. Primeiro, utilize nomes padronizados para suas marcações de divs. Por exemplo, footer, header, body, article, tá vendo? De preferência em inglês. Por quê? Pô, Daniel, isso é uma grande sacada de SEO, que se eu chamar de header, footer, eu vou ficar bem posicionado?
da manutenção, ele vai bater o olho e vai falar, se eu mexer nesse pedacinho aqui, eu vou mexer no cabeçalho. Se eu mexer nesse pedacinho aqui, eu vou mexer no footer. E assim por diante. Eu, antes de ser analista de SEO, eu era programador. Na agência que eu trabalhava na época, chegou uma menina nova lá, caiu um projeto na mão dela para fazer todo o HTML. Aí quando eu fui programar, eu não achava de jeito nenhum o rodapé. Eu tava com dificuldade de achar o rodapé. Aí cheguei, fulana, qual que é o nome da div aí do rodapé? Porque tá meio difícil de achar aqui. Ela, procura lá, div João. Div João? Tá, beleza, vai, não vou perguntar por que é. Agora, e o do header? Eu vou precisar mexer no header também. Você pode me falar qual que é o nome da div? Posso, é Henrique. Eu, não. Por que você colocou nome de pessoas? Ela, porque João é o nome do meu priminho mais novo. O Henrique é o meu primo mais alto, não sei o que. Gente, eu demorei mais para conhecer a família dela do que para fazer a manutenção que eu precisava no site. Então, padronizem, coloque assim, header, article, footer, isso vai dar agilidade na manutenção do site de vocês. E como a gente fala de SEO, a gente quer agilidade. O algoritmo do Google, só para vocês terem uma noção, por mês ele libera 50 pequenas atualizações. Tem mais de uma atualização por dia. Se você demorar, que nem o Fábio falou lá, só para março, só em janeiro que você vai pagar, não sei o que vai mudar o site, vai demorar muito tempo, as regras do jogo podem mudar. E se for por uma bobeirinha dessa, não é legal. É melhor a gente já deixar o meio de campo bem organizado. Essa questão de nomenclatura de div, de IDs, ajuda a indexação do Google. Por exemplo, se eu criar uma classe artigo e dentro tiver um artigo, eu ajudo isso ou é diferente? Não, indiferente o nome que você colocar lá. Se você quiser colocar article ou artigo, é mais para isso que eu estou falando, é a questão da agilidade na manutenção. Mas o Google não vai levar os nomezinhos que estão aqui dentro como um fator de ranqueamento. Tem gente que coloca assim às vezes, div Google, div SEO. Isso não adianta em nada. Você só está colocando lá porque vai ficar mais fácil para você identificar o que você quer. Vou pegar o microfone ali no fundo. E no caso de usar o próprio HTML5? Então, o HTML5 ele já permite que nós consigamos fazer umas coisas um pouco melhor. Eu não peguei nenhum site ainda para mexer nisso, mas eu já vi estudos que falam, por exemplo, no site que é o homepage. O cara pegou e falou, dentro desse homepage aqui, tem uma regrinha que eu vou mostrar para vocês, que não pode ter mais do que um H1, uma marcação de heading tag H1 por página, né? O Google conseguiu entender ali que tinham várias H1s dentro desse código HTML5, só que como estava dentro de um article, ele entendeu, esse H1 é desse artigo, esse H1 é desse artigo. Ele conseguiu dar uma melhorada ali, mas não tem muitos casos para a gente estudar, e eu mesmo nunca peguei um site 100% de HTML5 para poder te bater outras coisas, mas tem os seus benefícios, mas não é nada que, nossa, eu vou ganhar muitos pontos com o Google. Não, é mais questão de organizar a casa mesmo, estruturação. Só para tirar uma dúvida mesmo, a gente não está discutindo aqui semântica, né? Então aqui você está falando só da parte de fatiar o layout mesmo, porque semântica, por exemplo, a tag address, pay, tudo, o Google ele consegue ler e pelo menos entender mais ou menos os metadados em si. Só para colocar tudo na mesma página, ele está falando de metadados, eu vou mostrar alguns aqui para frente, que são umas marcações que você coloca no código, que é para falar para o Google, esse pedacinho de texto aqui é o interesse. Esse pedacinho de texto aqui é o meu telefone. Aí o Google vai entender, o que estiver dentro dessa tag aqui é um telefone. Aí isso sim é outra coisa. Isso aqui é só questão de fatiar o layout mesmo, o HTML. Próximo ponto. Utilizar CSS inline. Quem é designer, quem faz CSS, sabe que é loucura você desenhar seu site inteiro com CSS inline. Por quê? Para quem não mexe com HTML. Isso aqui é a cor, digamos, sei lá, do botão. Aí, por algum motivo, vocês trocaram as cores de todos os botões do site. Eram verdinhos, agora vão ficar vermelhinhos. Você vai ter que ir em todos os códigos do site, todas as páginas do seu site, e ficar trocando o código de verde para vermelho.
é inviável em questões de manutenção, é muito ruim. Fora que, agora pensando em tempo de carregamento da página, você começa a deixar o arquivo maior, porque você começa a colocar muitas estilizações e o código começa a ganhar volume, começa a ficar cada vez maior. E isso vai prejudicar o tempo de carregamento do seu site. É sempre preferencial que você chame o seu CSS externo, através de uma chamada, que é algo similar a isso aqui. Ó. Você coloca lá um link, help, style sheet e o endereço desse arquivo .css. Isso te ajuda na manutenção e diminui o tempo de carregamento do seu site. Próximo ponto aqui, ó. Mesma coisa, JavaScript. Se você fica usando página a página o script, se você tiver que dar manutenção, dá o mesmo problema. E o Google também recomenda lá, utilize as chamadas em arquivos externos, porque isso vai melhorar o tempo de carregamento do seu site, porque é menos código na página. Só que ali muda um pouquinho, ó, script type, text JavaScript, tem um src que indica o endereço aí do seu arquivo, .js. Pronto, é só colocar isso aqui. Quem é programador e quem mexe com CSS já entendeu como é que faz isso aqui. E agora, né, vou ler um pedacinho aqui da própria recomendação do Google. Eu colhi isso aqui porque já deu alguns problemas isso aqui antes. Ó, palavras do Google, tá nesse link aqui. Monitore o desempenho do seu site e otimize os tempos de carregamento. A meta do Google é fornecer aos usuários resultados mais relevantes e uma ótima experiência. Sites mais rápidos aumentam a satisfação do usuário e melhoram a qualidade da web, que são basicamente o foco do Google. Satisfação do usuário e melhorar a qualidade da internet. Ele continua, especialmente para os usuários com conexões lentas com a internet. E esperamos que, à medida que os webmasters aprimorem os seus sites, a velocidade da internet como um todo melhore. Continuando, o Google recomenda a todos os webmasters a monitorar regularmente o desempenho do site usando PageSpeed, que eu vou mostrar daqui a pouco, Islo, Web Page Test, que nós já vimos aqui, como que ele usa, mas eu vou voltar nele depois. E ainda tem outras ferramentas aqui nesse link. Então, vamos ver aqui, ó, o PageSpeed. O que é esse PageSpeed? É uma ferramenta do próprio Google que vai ajudar vocês a avaliarem o tempo de carregamento do seu próprio site. Ou seja, vocês querem ficar bem posicionados no Google, sabem que o tempo de carregamento é um fator importante e o Google vai dar de lambuja para vocês. Eu vou mostrar depois lá em mais detalhes isso aqui. Mas quando você joga uma URL nessa ferramenta, ele vai te trazer dicas de coisas que você pode arrumar no seu site. E o Google é tão bonzinho com vocês que ele fala, ó, isso é alta prioridade. Se fosse você, eu arrumava agora. Isso aqui, ó, média prioridade, baixa. E que tipos de dicas ele dá? Ó, combinar imagens com CSS Sprites, compactar os seus arquivos de JavaScript, colocar CSS no cabeçalho do documento. Alguém aqui deve ter feito a chamada errada. E assim por diante. E quando você clica nesses links, ele te ensina a fazer direito. Tem todo um manualzinho lá de quais são as boas práticas para você corrigir esses pontos que ele está te indicando. Agora, vamos começar a ir tag a tag do site, construindo uma página ideal. A primeira delas é o título da página. Para quem não sabe como que é formado o título da página, é nessa tagzinha aqui, ó, title. Vamos ver lá. Isso aqui é uma consulta do Google aqui, a gente pesquisou por aquela novela que tinha, Avenida Brasil. Vamos trazer em destaque aqui, isso aqui nós chamamos de snippet do Google, que tem o link, tem a descrição, tem o título aqui em cima, alguns outros links aqui embaixo às vezes, que são os site links. Mas agora a gente vai falar deste ponto aqui, que nós falamos que é o título da snippet. Da onde que vem isso aí? Vem da tag que eu acabei de falar para vocês, ó, title. Eu acessando esse link aqui, ó, do Globo, eu caio abrindo o código-fonte dessa página, eu vou encontrar esse title aqui. Podem ver que é o mesmo título, ó, Avenida Brasil, a novela das 9 da Rede Globo. Igualzinho tá aqui. Então, agora uma liçãozinha que vocês devem memorizar aí, ficar batendo na cabeça. O título de uma página é o carro-chefe dos fatores de ranqueamento, dos fatores on-page.
Se vocês tiverem que sair daqui aprendendo só uma coisa do homepage para chegar no programador de vocês lá, é isso aqui, que vocês vão chegar nele e bater nele. Falar, ó, cara, o Daniel me falou que se eu puder arrumar só uma coisa para arrumar o título do meu site, ele é o carro-chefe, é o principal item de otimização do homepage. Já teve casos que nós pegamos lá, vários casos, sempre acontece, para falar a verdade, que com pequenas correções nessa tag title, a gente teve um desempenho 100, 200% melhor do que o que tinha antes, porque nós colocamos títulos otimizados, títulos bem pensados. E eu vou ensinar para vocês aqui como fazer esse trabalho de criar títulos otimizados. Então, primeiro, você vai verificar se eles sempre estão presentes e bem escritos. E como que eu sei se eles estão bem escritos, Daniel? Tem um beabá aqui. Primeiro, palavras-chave e nome do site são perguntas recorrentes. Eu devo inserir ou não no título a palavra-chave? Sim, sempre. Sempre que você puder, coloque a palavra que você quer ranquear nessa tag title. E o nome do meu site? O seu branding, a sua marca que vai determinar. Como assim, Daniel? Ah, eu sou ponto frio. Quando a pessoa vê ponto frio lá no Google, naquele título, passa uma credibilidade do caramba. Ah, então, se for possível, eu vou colocar sim o meu brand lá. Agora, sou um e-commerce, loja do Joãozinho, que eu acabei de lançar o meu site. Será que compensa você ficar gastando o seu espaço ali, porque aquilo ali tem um limite para aparecer no Google, colocando a sua marca que não quer dizer nada para o usuário? Ou será que é melhor você colocar outras palavras relevantes, falando que está em promoção, falando que você está dando um desconto, frete grátis, ali no título? É melhor você investir nessas palavras. Aí agora pensando que a sua marca, né, ela sim traz credibilidade, é interessante colocar no título. Eu devo colocar antes ou depois da minha palavra-chave? Depende do seu nicho. Existem nichos que a gente colocando o nome da empresa logo no comecinho do title, fatura mais, colocando para o final, em outros nichos fatura mais, você vai ter que fazer uns testes no seu site. SEO é muito teste. Você faz, não gostou do resultado, faz de novo, piorou, volta para o anterior e assim vai. Você vai fazendo testes dia após dia até você conseguir entender o comportamento do algoritmo no seu nicho de mercado para o seu site. Próxima dica aí do título. Recomenda-se utilizar no máximo 63 caracteres. Por que, Daniel? Se eu colocar mais, o Google vai me punir? Não, o Google não vai te punir. Ele vai ler numa boa a sua tag title. O problema é que aqui, ó, vai aparecer 3 pontinhos, vão aparecer reticências. Então você gasta maior tempo, maior esforço, criando um title lá, enfiando tudo quanto era tipo de palavra-chave que você achou que seria relevante, só que para o usuário não vai contar, porque ele não está vendo, ele está vendo reticências. Utilize esses primeiros 63 caracteres da melhor forma possível. Daqui para lá, sei lá, deixa o nome da sua empresa. Se o nome da sua empresa não é tão relevante, joga ela lá para o final e utiliza os 63 primeiros como informação importante. Afinal, né, ninguém gosta de ficar no vácuo ali, ficar sem saber o que tá vindo depois dos 3 pontinhos. Se o cara tiver que clicar para ver, acredite, ele não vai clicar. O que mais? Sopra de letrinhas ou vou criar uma manchete ali no meu título? Vou encher de palavras-chave à torta e à direita ou vou fazer alguma coisa que realmente faça sentido? Vamos partir para a manchete, alguma coisa que realmente faça sentido. Então a gente tem que colocar assim, ó, criar um título chamativo, criativo, informativo, curioso, para atrair o clique do usuário. É difícil? Sim, é difícil. Tem que sentar lá na cadeira e pensar, rachar a cuca, pensando qual que é o melhor merchan que você pode fazer em 63 caracteres. Mas é isso que é o trabalho de SEO. Tenho certeza que vocês fazendo esse trabalho bem feito, vocês vão ficar felizes depois com o resultado. E uma outra dica aqui é evite sensacionalismo. Por quê? Teve uma época aí atrás que falaram que tinha umas fotos da Sandy rua, não sei o que rolando na internet e tal. Aí sempre tem uns espertinhos que eles querem se aproveitar, né, desses hypes para posicionar bem, né, porque os caras são muito rápidos, né, eles sempre estão antenados no que está bombando. Aí o cara vai e me coloca no título lá, veja aqui as fotos de Sandy. Aí o cara clica, é um e-commerce vendendo geladeira. Tipo, você acha que o cara que estava atrás da foto, ele vai comprar uma geladeira de você? Não vai. Então, evita essa coisa de sensacionalismo aí,
foque realmente em passar informações úteis para o usuário, para quando ele clicar, ele realmente, isso que estava escrito lá no Google, eu encontrei aqui. E quer achar facilmente os problemas de títulos aí no seu site? Novamente, vamos utilizar o Webmaster Tools, aquela ferramenta que eu mostrei. Segunda vez que ela aparece aqui já hoje. Então, ali no menu, eu vou na área de otimização, melhorias de HTML. E aqui tem um bloquinho que fala as páginas que estão com títulos ausentes. Acreditem, chega site na nossa mão que o cara fez, subiu lá para o servidor dele no FTP e não tem a tab title, ou está em branco. Isso é erro primário. Aí a gente vai, arruma, o cara, nossa, vocês fizeram um milagre, meu site agora está aparecendo bem posicionado no Google. Nós fizemos um milagre, nós fizemos direito. Títulos duplicados. O que é essa questão dos títulos duplicados? Você tem duas páginas. As duas páginas têm o mesmo título. De duas, uma. Ou você está duplicando o conteúdo nessas páginas, por isso que elas estão com o mesmo título, ou você está com um problema que a gente vai resolver depois, que é com o canônico. Tipo, duas páginas estão respondendo com uma URL diferente. Um pouquinho diferente. Tipo, uma com www e outra sem www. Sim, para o Google isso são páginas diferentes. Então eu vou mostrar para vocês como corrigir esse tipo de problema. Espero que seja só essa questão do com www, sem www, que é muito fácil de resolver. Agora, se você tiver duas páginas com conteúdo igual, porque você quis fazer isso, está na hora de você rever a arquitetura do seu site. O que mais? Algumas recomendações gerais aqui. Então, páginas sem títulos, que a gente acabou de falar. Páginas com os títulos iguais, que eu também acabei de falar. Página com produtos com os títulos iguais à página inicial do site. Isso é legal. O site inteiro, seu e-commerce, o title é igual para todas as páginas. É a sua marca. Minhaloja.com. O site inteiro, do começo ao fim. Você tem 5.000 produtos, os 5.000 produtos, o título é meuecommerce.com. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Tá errado. Cada página tem que ter o seu título bonitinho, certinho, falando do seu produto, falando da sua empresa, da sua agência, do que quer que seja. Próximo ponto aqui, páginas de busca com o título busca. A gente veio falando lá de busca interna, o Frank bateu nessa tecla aí da busca interna. Quando o programador fizer um resultado de busca interna no seu site, peça para ele colocar o termo buscado junto do title. Por quê? Isso vai evitar que todas as suas páginas de busca fiquem com o mesmo termo. Busca, resultado da busca. Na pior das hipóteses, vai ser busca por como melhorar o meu título. Busca por como fazer um blog, sabe? Já vai ter uma diferenciação. Então, sempre agreguem o termo digitado na caixinha de busca interna junto com a sua marca e os termos similar à busca ou qualquer coisa que você sempre coloca lá no seu title. Você falou de busca, agora eu lembrei. O Google indexa resultado de páginas com query string? Sim. Tem duas perguntas, na verdade. Você comentou que realmente tem 63 caracteres que o Google pega, né? São, digamos, que é o principal, né? Porque eles, após isso, eu posso novamente colocar a palavra-chave, digamos, complementar. Ele dá uma certa relevância nisso? Ele vai ler até um certo ponto. Pode ser que isso te beneficie. Vamos para uma palavrinha só não coube nos 63 caracteres. Repetição não. Não adianta você fazer 15 vezes a mesma palavra. Sei, mas tipo, a repetição em si não vai te posicionar melhor. Agora, se é uma palavra complementar, mas que infelizmente não coube no 63, ok, isso aí o Google vai ler. Singular plural. De repente. E a outra pergunta eu geralmente não tenho costume de indexar a busca. Não sei se traria algum benefício, porque você comentou agora da busca, do título da busca ser personalizado. Se a gente procurar, a gente vai achar uma resposta do Google lá falando que, por padrão, ele não quer ver resultados de busca do seu site. Afinal, resultado de busca é só um caminho para indicar as páginas que ele já achou antes. Mas em alguns modelos de negócio, a busca é o site inteiro praticamente. Se você procurar imóveis, na área de imóveis,
cara normalmente ele quer ver sempre muitos resultados numa página só. Acaba sendo um diferencial, mas aí tem toda uma sacada que o cara na página de busca, ele coloca um texto, ele preenche com conteúdo. Se você procurar principalmente nessa página, nessa área de imóveis, aí você vai ver que o pessoal capricha na página de resultados de busca e deixa o Google indexar. Mas aí vai a seu critério. Se sua página de busca não é um diferencial, você pode não indexar ela. Ainda sobre a busca, se a busca não é uma página que está linkada em nenhum lugar, como que ele indexa? Porque a busca é uma página com uma query string normalmente. Se alguém fazer a busca no seu site e colar num blog, em algum outro lugar, o Google vai chegar lá. Ou se tiver um link no seu próprio site. Mas vamos supor que no seu site não tem. Mas eu entrei no seu site e falei, putz, olha que legal essa busca que eu fiz no site dele. E coloco um link. Pronto, o Google achou. Aí ele vai, indexa e vai embora. Aí você tem que fazer outras tratativas para não indexar, que eu vou mostrar também como não indexar uma página. Próximo passo aqui, ó. Meta Description. O que é essa tal de Meta Description? Vamos de novo lá para o Google e trazer a nossa snippet aqui em destaque. A Description é esse pedacinho aqui, ó. Esse texto que vem logo abaixo do nosso título aqui e da URL. Da onde que ela vem? Ela vem dessa tag aqui, ó. Meta Name Description Content. Aí tá vendo? Ó? Aqui nesse content tá exatamente aquele texto que a gente viu no Google. A Meta Description é essencialmente para o usuário, ou seja, ela não é um fator de posicionamento no Google. Como assim, Daniel? O Google falou, ó, isso aqui não é para mim. Eu leio, indexo, mostro lá no Google, mas você pode colocar abobrinha aí, que isso não vai influenciar no meu algoritmo. Só que vai influenciar na decisão do usuário. Se você fizer uma descrição bacaninha, o cara vai ler, se eu clicar neste link, eu vou encontrar isso aqui que eu acabei de ler. Bacana, vou clicar. Agora, se você deixa um texto qualquer lá gerado automaticamente, você está perdendo a chance de se comunicar com o usuário lá no Google ainda, no momento que ele está fazendo a busca. Então, por isso que é essencialmente para o usuário. Então, dessa forma, vamos seguir algumas recomendações. Primeiro, ela tem que ser igual ao título. Chamativo, interessante, informativo, e tem que é legal você fazer um call to action. É legal você colocar uma chamada para ação. E uma outra dica aí é que só são exibidos 160 caracteres. Passou de 160 caracteres, novamente vão aparecer as reticências. Algumas dicas de call to action. Compre agora, compre já, parcela em 3 vezes, frete grátis. Somente hoje é o melhor. Você deixa isso aí 1 ano, mas é somente hoje que aparece no Google. Aí o cara, de repente, ele está procurando aquele produto, acha que está sempre em promoção, naquele dia tem promoção, ele, nossa, se eu não comprar hoje, eu vou perder esse preço promocional. Aí ele vai, clica e compra do seu produto, ele volta amanhã, está de novo, somente hoje. É uma forma de você criar uma urgência para o usuário e ele faz uma ação no seu site. Às vezes o diferencial de um site para o outro não é o preço, mas sim o frete grátis. Se você já coloca lá no Google, no meu site o frete é grátis, minuto de cima você paga R$30, R$40 para fazer a entrega, você fala, demorou, vamos de baixo aqui porque ele falou que o frete é grátis. E assim por diante. Então, utilizem a Meta Description para se comunicar com o seu usuário ainda lá no Google, antes mesmo dele clicar no seu resultado. E você, novamente, quer achar facilmente os problemas das suas Meta Descriptions? Webmaster Tools, acho que já é a 3ª vez que ele aparece aqui. No mesmo lugar lá do título, lá em otimização, melhorias de HTML, tem um bloquinho aqui, ó. E o Google vai falar para você, as páginas que estão sem a Meta Description, páginas com Meta Description iguais, ó. Até aqui ele fala, não é fator de ranqueamento, mas ele fala, pô Daniel, seu site está com 2 páginas com a descrição igual. Você fez isso direito? Você tem certeza que elas têm a mesma descrição? E a não utilização do call to action pode ser uma coisa que está te prejudicando ali na hora de fechar o negócio, na hora do cara clicar
o seu link. Meta keywords. O que é essas meta keywords? São essas palavrinhas aqui, ó, que são colocadas dentro dessa tag aqui, ó, meta name keywords. E aí vem, né, é importante saber. Hoje, meta keywords não é considerado um fator de ranqueamento no Google, Bing ou Yahoo. Eles já falaram. Isso aí não entra nos nossos algoritmos. Então, dessa forma, o nosso trabalho não é focado em hipótese alguma em ficar pensando quais palavrinhas eu devo colocar nessa tag. Esquece. Se não tiver, ok. Se seu sistema de e-commerce gera isso automaticamente, ok. Não está influenciando em nada no algoritmo. Só que aquilo também, né? Se seu sistema ele gera 500 palavras automaticamente, fica ligado, porque em exagero o Google pode achar que você está de alguma forma querendo ludibriar ele, enganar ele. Fica ligado lá, porque embora não seja um fator de ranqueamento, ele vê spamando no meio do seu código um monte de palavra-chave, pode levantar uma bandeira. E também vai estar aumentando o tamanho do seu arquivo, o tamanho da sua página. E já que isso não é um fator de ranqueamento, desencana. Próximo ponto, MetaRobots. O que é esse MetaRobots? Essa meta ela é responsável por indicar o que você permite que o robô de busca faça na sua página, na página que ele está lendo ali. E aí tem um outro limite. Ó. Esta regra é apenas para uma página. Depois, lá no final desse módulo, acredito que só amanhã, eu vou mostrar para vocês o Robots.txt, que é diferente disso aqui. O Robots.txt, você faz coisas em massa. Essa tag aqui, MetaRobots, é para uma página por vez. Como que é a estrutura dessa meta tag? É o meta, name, robots, content, e aqui nós colocamos alguns parâmetros para informar para o Google o que ele pode ou não fazer no nosso site. Então vamos lá. Quais são esses parâmetros? Primeiro, noIndex. O que o noIndex faz? Vai evitar que aquela página específica apareça nos resultados do Google. O Google vai ler? Sim, o Google vai ler esta página. Só que ele não vai mostrar jamais nas buscas dele, porque você colocou para não indexar. Aí fica mais ou menos assim, ó, meta, name, robots, content, noIndex. E foi o que eu acabei de explicar. NoFollow, que foi o que o nosso amigo já fez até uma pergunta ali. Nessa página aqui, se eu colocar no Robots o NoFollow, eu vou falar que todos os links da página, 100% dos links, não devem passar relevância adiante. Nenhum link que saia dali vai passar relevância, seja interno ou externo. Isso meio que você capa a questão de passar relevância para as próximas páginas. Ou seja, né, todo link referenciado na nossa página não ganhará força. No snippet é para não aparecer a descrição lá nos resultados de busca. Fica algo mais ou menos assim, ó. Meio estranho, parece até meio um defeito. Nunca precisei disso, mas se algum dia vocês precisarem usar, tá aí na tag. Só voltando aí pro NoFollow, né? Eu tenho na página internos meus e links externos. Como é que eu faço para os meus terem relevância e os externos, às vezes, eu não quero que tenha relevância. E de forma tal, ali é genérico, né? Como é que eu faço isso para especificamente um link externo que eu não quero lá que realmente tenha? Isso aí é facinho. No link, lá no seu href, tal, você vai adicionar rel igual nofollow. A gente vai passar nisso mais pra frente, mas é basicamente isso. No link que você não quer passar relevância, você vai colocar assim, rel igual, aspas, nofollow, fecha aspas, e acabou. Então, voltando lá, a gente está no noSnippet, beleza? Próximo, noArchive. O que é o noArchive? Ele não vai mostrar aquela versão cached. Vocês já viram isso aqui, ó, quando você está lá no Google, tinha aquele preview, agora você tem que clicar no botãozinho lá, né? Mas ele mostrava assim, em cache. Quando você coloca essa diretiva aqui, no archive, pronto. Isso aqui você não vai ter. Você não vai permitir que o Google exiba para os usuários a versão em cache. E agora o próximo ponto aqui, tais das heading tags, que são as estruturas assim, das seções do conteúdo do nosso site. O que é isso? Né? Você está falando grego. Heading tags são umas tagzinhas que vão de H1 até H5.
elas foram criadas para criar marcações de pontos de destaque no seu texto. Por exemplo, o título da sua página, que não é o title, ele deve estar dentro de uma tag H1. Elas funcionam como se fosse a marcação dos títulos de capítulos e subcapítulos de um livro. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, mas deixa eu ver uma. Vamos supor aqui que essa aqui é a minha página do Fiat Palio 2012. Eu tenho lá o CarPress, sei lá, estou num site de carro. Eu quero fazer uma página para ficar em primeiro lugar para Fiat Palio 2012. Então, qual que é o assunto principal desta página? Fiat Palio 2012. Então, eu vou colocar dentro da tag H1 o texto Fiat Palio 2012. Quando o Google ler a minha página, ele já vai automaticamente subentender que este aqui é o conteúdo principal da página. Beleza? O que mais que eu posso fazer? Dentro de Fiat Palio 2012, eu posso colocar uns subtítulos, digamos. Posso falar da história do Palio 2012, comparações com o modelo 2011. Pô, isso aqui muita gente procura. Vou colocar lá e dar um destaque, falando que é um subtítulo desta página. O que mais? Especificações técnicas. Eu vou colocar fotos do Palio. Bacana, você já fez as marcações em nível de H2 aqui de subtítulos. E se você ainda quiser especificar mais ainda um subtítulo, você pode usar as tags H3 dentro de especificações, falar de motor e amortecedores. E assim por diante, você vai construindo essa hierarquia até o H6. H6 é o limite de marcações que existe dentro dessas tags H, essas heading tags. Agora tem algumas dicas. Por exemplo, você não pode quebrar essa hierarquia assim. Não pode vir uma tag H2 antes da H1. Não pode ter uma tag H3 se você nunca abriu uma tag H2. Por quê? O Google vai ler e vai ficar confuso. Ele não vai entender. Porque primeiro você apresenta uma marcação de alguma coisa que não tem muita importância. Depois você apresenta a coisa mais importante. Logo em seguida você apresentar algo que é dentro da coisa mais importante. Você tem que apresentar para o Google já organizado. Não dê trabalho a mais para o Google. Já entrega tudo de mão beijada. E, algo para facilitar a verificação, tem aqui, o Document Outline. Ferramentas com esse nome aqui nos auxiliam a identificar problemas nessa hierarquia de heading tags. Essa aqui é uma versão que a mestre fez lá no nosso Labs. Esse tem uma área de testes lá. Existem os casos corretos, Você jogou a URL aqui, que era do nosso antigo site. Estava bonitinho lá, Mestre SEO, SEO sem limites, otimização de sites, curso de SEO, quero aprender SEO. Aqui tinha duas segmentações dentro do H3, estava tudo bonitinho. Só que existem casos estranhos, casos com problema. Que nem nessa Lelo Imóveis aqui que a gente achou esse exemplo. Tudo é H1, ou seja, tudo é importante, tudo é assunto principal numa mesma página. Não é assim, o Google vai ficar na dúvida. Qual que é o assunto principal dessa página? São imóveis residenciais ou comerciais? Não faz muito sentido, começa a entrar em conflito as informações. Teoricamente, ele deveria ter uma página para isso, uma outra página para isso aqui, e lá sim ser o H1. Não tudo direto na home do site. E ainda casos mais estranhos e errados, Lembra que eu estava falando da ordem? Tá faltando um H1 aqui, por quê? Quando o Google vem lendo o código, a primeira coisa que ele encontrou foi um H2, depois tinha um H4, ou seja, o cara esqueceu de pôr um H3 no meio do caminho ali para fazer a transição de um para o outro. De repente apareceu o H1 lá embaixo, e assim por diante. Ele quebrou toda a hierarquia de heading tags. Para o Google entender isso aqui, ele vai ter que pensar, digamos, ele vai ter que processar essa informação. E o Google, a última coisa que ele quer é perder tempo tentando entender o seu site. Ou você entrega ele certinho, ou você começa a perder pontos no algoritmo. O que mais? A questão do breadcrumb lá que a gente veio falando da linkagem interna. Antes de avançar, uma pergunta. Eu entendi então que a gente tem que ter uma tag H1 por página, é isso? Mesmo quando eu tenho, por exemplo, geralmente a gente tem layout de página que tem, por exemplo, 3 tipos de serviços, 3 principais serviços de um site institucional.
Geralmente a gente coloca o título com H1. Serviço 1, Serviço 2, Serviço 3. Eu teria que tirar de tag de cabeçalho e colocar com uma tag normal. Depende. Se for que são páginas de serviço, né? O H1 poderia ser serviços e H2, serviço A, B e o C. Cada um ser uma tag H2. Seria uma saída. Não. Eu colocaria ele num H2. Já que são coisas importantes. São o que vocês vendem, certo? Vamos supor que está na home. Na home, praxe é a marca, o nome da empresa, ficar no H1. Serviços, H2, H2, H2. Dentro do serviço, ainda tem um textinho ali que você quer dar destaque para uma coisa, o H3. E assim por diante. Aí sim, aí eu cliquei na página do serviço, abri ela, tipo, consultoria de SEO. Qual que é o H1 dessa página? Consultoria de SEO. Sim, aí está isolado. Mas na home de praxe é o nome da marca, a empresa. O nome da empresa. É o que a maioria dos sites, você abre ponto frio, extra. Pode ser com uma imagem. E aí vocês vão ver lá que eu vou, se for uma imagem, você pode colocar no alt o nome da empresa e tudo mais. Aí vocês vão entender um pouquinho mais pra frente como trabalhar o texto, se ele está dentro de uma imagem. Então, voltando aqui pro breadcrumb, que é o que a gente estava falando lá da linkagem interna, né? Ele serve para informar o usuário, como nós vimos, e também o Google, né, de como que está a nossa arquitetura. Então, ele nada mais é do que um conjunto de linkzinhos, né, que ficam lá em cima para ajudar ao Google e ao usuário a entender como que foi a navegação até aquele ponto. Exemplo, página inicial, buquês, dentro de buquês tem os buquês de noiva, por exemplo. E agora um exemplo mais prático, né? Vamos supor que eu entre lá no IG, lá no canal Último Segundo. Qual que é o breadcrumb? Brasil, Último Segundo, home do IG. Só de bater o olho assim, aqui eu sei que eu estou vendo as notícias da coluna Brasil, do jornal Último Segundo, que estão dentro do site do IG. A gente pode colocar o breadcrumb só no código? Porque, por exemplo, eu já vejo que tem lugares, por exemplo, a Amazon, ela não apresenta esse breadcrumb, ela apresenta só o nome do departamento, e aí ela coloca no logo, sei lá, o nome da seção, e não apresenta mais esse caminho. Né? Isso... Aí já meio que descaracterizou o que a gente chama de breadcrumb. Os links estão lá na página, não é bom esconder nada no código. Isso já é técnica de Black Hat, que é o que você não deve fazer. Esconder texto, o Fábio vai mostrar lá no último módulo, que foi uma das primeiras coisas que o Google viu que o pessoal estava fazendo de errado e colocou na lista negra de ações que são feitas. Aí tem que tomar cuidado. O que mais aqui? Eles ajudam o usuário, né, a se... Só um detalhe, a Amazon acaba não colocando o breadcrumb, mas os links para as categorias, para o autor do produto ou para a marca do produto estão no conteúdo, mais na parte de baixo. Apesar de não ter o breadcrumb para o usuário se achar, o Google consegue achar as categorias pais, vamos dizer assim, navegando no conteúdo embaixo. É igual no ponto frio lá. Dá para você fazer essa jogada. Tinha lá uma marcação, link para a categoria pai. Se não tivesse breadcrumb, estaria ali o link para a categoria pai. Não é breadcrumb, mas tem a linkagem. É a mesma coisa que a Amazon fez. Então aqui, né, o que o breadcrumb faz? Eles estão ajudando os usuários, né, a se encontrar lá no site e o Google também. Por que a gente está falando aqui? Vale a pena, use. Tem uma dica aqui. Vocês já viram um resultado de busca que é mais ou menos assim? Tem a página aqui, o título da página. Aí em vez de estar o URL por extensa, está aqui, loja do João, eletrônicos, TVs. E se você passar o mouse, você vai ver que cada um desses aqui é um link diferente. Como que isso funciona, esses linkzinhos aqui embaixo? É muito simples de você implementar isso. Lá no HTML, lá já entrando no código, provavelmente o seu breadcrumb vai ser algo assim. Vai ter lá o body e tal, vai vir o código, tem uma div que segura ali os seus linkzinhos do breadcrumb. Eletrônicos, TVs,
TVs LEDs. E aqui estão os linkzinhos bonitinhos apontando para cada uma das categorias. Você vai transformar isso aí num código parecido com isso. Lá no seu body, você vai adicionar esse trechinho de código aqui, esse item scope. E lá na div, você vai colocar essa marcação aqui de item próprio, breadcrumb. Fazendo isso, você vai ter no Google, ao invés de um link apenas, que é o que todo link tem, você vai ter um link para o produto, para a subcategoria, para a categoria e para a sua home. Você tinha um link apenas para o cara clicar no Google, agora você tem 4 links para ele clicar com um resultado só. Você multiplicou aí por 4 as suas chances de trazer o cara para o seu site, para a seção que ele realmente queria. E né, como que serão as URLs da página, né? Como que a gente escolhe a estrutura correta de URL? Quando nós falamos de uma URL, né, temos que pensar que ela seja simples, ou seja, ela deve ser óbvia. Então, dando uma noção do que o cara vai encontrar. Na hora que ele lê a URL sem ter que abrir a página do site, ele vai falar, ah, nesta página eu vou encontrar tal coisa. Por exemplo, se eu apresentar esta URL para vocês, o que vocês entendem aqui? A página de produto e que produto que é? Ninguém sabe, que tá, é uma incógnita. Exatamente, o XPTO aqui, o exemplo do nosso amigo. Então, né, é uma página de produtos e nada mais. Fica uma incógnita para o usuário, uma incógnita para o Google também, pensando em URL. E agora, se eu ofereço algo como categoria barra nome do produto, fica muito mais fácil. Ele vai falar, dentro de eletrodomésticos eu vou ver máquina de lavar. Pronto, o Google já sabe, o usuário já sabe, todo mundo fica feliz. E você também acaba posicionando um pouquinho melhor, porque já está discriminado diretamente ali na sua URL. E é o que eu falei, né? O usuário entende, o Google também. E algumas perguntas frequentes quando a gente está tratando de URL. Eu uso hífen ou eu uso underline? Então, a nossa preferência é sempre pelo hífen, que é para representar aqueles espaços entre as palavras. Deem preferência para o hífen, fica mais claro de ver ali, bonitinho na URL. Por exemplo, aqui ó, no Globo Rural. Para separar isso aqui numa URL, a gente colocaria Globo-Rural. Simples, óbvio, não inventamos caractere de mais, de qualquer outra coisa. A gente foi no óbvio. E o que eu faço com acento, né? Se as palavras tiverem acento. É simples, você vai substituir a palavra, a letra que está com acento, né? Pela correspondente sem acento. Existem algumas plataformas aí, alguns CMS que fazem o favor de suprimir essas letras. Eles desaparecem com as letras que têm acento. Isso é ruim, por quê? Aqui não dá para entender que é salão do automóvel. Se eu tiro o A e tiro o O, fica salão do automóvel. Matou a leitura da minha URL para o usuário e para o Google. Então, sempre substituam a letra pela correspondente, a com acento pela sem acento. E aquelas stop words, né? Ah, eu tenho E, mas, D. O que eu faço com elas? Por via de regra, a gente remove. Se você tiver essa oportunidade, a gente remove essas palavrinhas. Um exemplo aqui, uma página lá do Globo Esporte, lá. globesport.globo.com/UFC, os 10 melhores vídeos de lutas de 2012. Tem 66 caracteres. Se eu tiro essas palavrinhas que eu marquei em vermelho, fica 10 melhores vídeos lutas 2012. Continua legível, o usuário continua sabendo o que ele vai encontrar na hora que ele abrir esse link. E eu economizei 9 caracteres. Pensando aí num mundo de Twitter, onde 140 caracteres é tudo que você tem, né? A gente já viu lá 63 caracteres batidos, 160 para descrição. Cada caractere que você for ganhando em todos os lugares é melhor para você. Você está fazendo as coisas cada vez mais enxutas. E a questão das imagens na página, a gente vai tratar isso depois aqui do coffee, que a gente vai parar por coffee agora. Só vou responder uma pergunta e a gente já sai para tomar um cafezinho. Sobre o URL, se eu tiver que usar ID, por exemplo, de um produto, eu também vou ter o nome do produto, né? Até para relevância. É melhor deixar o nome do produto mais perto do domínio ou mais longe do domínio? Eu vou ter que ter um ID ali no meio.
Isso aí é padrão, todo programador, quando a gente vai